Deus tem muitas formas de realizar, de trabalhar das nossas vidas, de cuidar das nossas vidas, de livrar as nossas vidas, de libertar as nossas vidas. Nós vemos que, eu falo isso já há um bom tempo na igreja, um homem cego, Jesus cospe no chão, faz lodo, vai lavar. O outro corre atrás de Jesus e fala, Jesus fala, o que você quer? Eu quero ver, então pode ver. Então, Jesus não tem uma receita de bolo. Jesus não tem uma forma. A Bíblia fala de multiforme graça, irmãos. Pode ser que eu estou vivendo uma situação familiar que você também tá, mas ele vai trabalhar na minha vida personalizado, naquilo que eu preciso. E ele vai trabalhar na sua vida naquilo que você precisa. Pode ser que seu problema seja emocional. Ele vai trabalhar nas suas emoções dentro da sua vivência, da sua experiência com ele, daquilo que precisa ser mudado, tratado, e da minha vida da mesma forma. Talvez eu tenha um problema espiritual. Jesus vai tratar de uma forma comigo. Você tem um problema espiritual, ele vai tratar de uma forma com você. O Deus que nós servimos não é um robô, não é um computador, não é um software, que ele tem as regras dele tudo lá arquivado, ele aperta o botãozinho. Não. Aquele que em vós começou a boa obra. Ele é fiel, ele é justo para completar. Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Então, precisamos abrir o coração, povo de Deus. Precisamos abrir o coração. Então, eu quero aproveitar este momento, igreja, e nós estamos no nosso projeto de vida. Hoje nós vamos orar pelo mês de setembro. E como é importante, irmãos, nós termos o comprometimento naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos orando, em cada oração, seja na igreja, seja em casa, orar mesmo ali, buscar Deus dentro daquilo que nós estamos ali pedindo direção de Deus, irmãos. Eu tenho notado as pessoas muito desapercebidas, muito distraídas. E eu tenho pedido, falando, Senhor, dirige a igreja, cuida da igreja. Jesus, desperta o teu povo. Jesus, ministra o teu povo. Jesus, nos fortalece no teu poder, Jesus. Eu tenho clamado ao Senhor por isso, irmãos. Mas nós temos que buscar isso junto. Nós temos que remar para o mesmo lugar juntos, irmãos. Jesus falou que casa o reino dividido não fica de pé. A unidade é algo poderoso, irmãos. Só que quando nós estamos fazendo algo, existe um ponto que é fundamental, que é fazer de todo o nosso coração. Seja buscar Deus, seja trabalhar, seja estar com a família, seja ter um propósito com as coisas espirituais. Quando nós falamos do nosso contexto de vida, fazer as coisas de coração é algo poderoso. Agora, tratando de reino de Deus, irmãos, isso é muito maior, isso é poderoso, igreja. Isso no mundo espiritual tem um valor tremendo. Veja, quando Jesus ele fala, se um homem atentar para a mulher, no seu coração, ele só imaginar uma mulher, ele já cometeu adultério no seu coração. Não teve nenhum ato. Então, veja como a questão da decisão. Veja como a questão da decisão do coração, da postura do coração, é algo que nós podemos dizer que no mundo espiritual tem uma ação muito maior do que a própria ação. A intenção do coração tem uma ação muito maior do que o próprio ato em si, irmãos. Né? Quando uma pessoa peca, ela peca antes aonde? No coração, aqui, ó, antes de praticar. Tiago fala isso, né? A venda concupiscência concebido gera luz do pecado, o pecado sendo consumado gera morte. Mas amém. Eu quero ministrar aqui uma palavra hoje, irmãos, dentro de um relato bíblico. E, amada igreja, como Deus tem falado por meio da sua palavra. Como Deus tem ministrado através da sua palavra. São tantas verdades, são tantos direcionamentos espirituais para mudar a nossa história de vida em 2022. E eu vejo o cuidado e o amor de Deus com as nossas vidas. Então, por gentileza, abra comigo Mateus capítulo 19. Falamos de Levi, né, no domingo, vinculado, ligado, que se tornou Mateus, o presente de Deus, né?
Ele vivia dentro de um sistema, ele vivia dentro ali de uma forma de vida e tinham muitas questões, né, para a sociedade. Mas Jesus chama aquele homem e muda a história daquele homem. Assim como Jesus nos chama e muda a nossa história, amém? Jesus te chamou para mudar a sua história. Jesus te chamou para fazer algo novo na sua vida. E glória a Jesus por isso. Nós podemos ver na terça-feira a pesca maravilhosa, né? Ficar a noite inteira trabalhando, saíram frustrado, barco vazio, rede vazia e pescador sem história, vazio. E ali, naquela área onde eles estavam frustrados, desanimados, apáticos, já desistindo, lavando as redes para guardar, Jesus vem e muda a história deles. Que Jesus lindo, né, irmãos? Jesus quer fazer maravilhas na nossa vida. Então me surpreendo de como Jesus fala com a nossa igreja. Mateus capítulo 19, verso de número 16. Amém? Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Diz assim: o jovem rico, nós vamos ler o relato do jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Veja, ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Se você pudesse fisicamente se aproximar de Jesus, o que você hoje nós espiritualmente nos aproximamos de Jesus e perguntando, mas se você estivesse na situação desse jovem, o que você perguntaria? Ele queria saber para ter vida eterna. Verso 17. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Jesus ali questiona aquela pergunta. Por que você está me perguntando o que é bom? Olha só, Jesus deu uma trocada no camarada ali, né? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Irmãos, como Jesus foi trabalhando na vida daquele homem. Como Jesus foi cutucando aquele moço. Como Jesus foi confrontando. E é isso que Jesus faz, irmãos. Se a gente quer ter um 2022 poderoso na terra, Jesus tem que confrontar a nossa vida. Jesus tem que mudar situações na nossa vida. Jesus tem que mudar decisões do coração, do nosso coração, propósitos errados, para a gente viver o propósito de Deus. Presta atenção que eu vou falar, nota isso. Você quer viver o propósito de Deus? Então Jesus quer tirar propósitos errados do seu coração. É por isso que a gente pega isso aqui, irmãos, a gente anota e a gente coloca: Jesus é isso. É isso, Jesus. Tem muitos propósitos no coração do homem. Provérbios 16, 21. Mas quem confirma, irmãos? Quem que dirige? Quem que determina ali o que é certo? É Jesus. Então veja, quer viver o propósito de Deus em 2022 para sua vida? Quer quebrar toda estagnação? Quer experimentar algo novo? Então Jesus tem que confrontar você e tirar propósito errado do seu coração. Foi o que aconteceu com esse moço. Ele foi lá falar com Jesus, mas realmente o que ele precisava não é o que ele estava perguntando, irmãos. A questão era outra. E muitas vezes nós estamos insistindo em algo e Jesus quer fazer, mudar algo na nossa vida para a gente poder viver algo novo. Vamos lá, continuando. Verso 18. Jesus tinha falado que tinha que obedecer os mandamentos. Ele, quais? Perguntou ele. Né? Como estava sendo sarcástico aqui, né? Porque depois ele falou que obedecia os mandamentos. Quais mandamentos? Olha só, verso 18. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 20. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Verso 21. Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos:
Digo-lhe a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí depois os discípulos ficaram perplexos e falou: quem pode se salvar? Jesus, aí já entraram na questão da salvação. Pois bem, igreja, eu tenho agora uma pergunta diante desse relato desse jovem chegando a Jesus. O que nós perguntaríamos para Jesus? E ele fala de vida eterna. E ali Jesus confronta ele, questiona ele, porque o fato era outro. Para você viver o propósito de Deus, propósitos errados têm que sair. E foi o que Jesus tentou fazer com aquele jovem. Mas nós vemos que o resultado final é o cabisbaixo triste. A ação dele foi diferente. O comportamento dele foi diferente. Pois bem, eu tenho uma pergunta. Para que nos aproximamos de Jesus? A Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus e lhe perguntou: para que nós nos aproximamos de Jesus? Ele queria a vida eterna. Oh, glória! Glória a Jesus. Nós pintamos a porta hoje aqui, irmãos. A gente trocou a porta aqui do apartamento. Então o cheiro de tinta forte acabou atacando minha renite, sinusite, sei lá. Minha não. Em nome de Jesus tá fora. Então fica tranquilo que não é gripe não que o pastor tá. É alergia mesmo do cheiro, tá bom? Pois bem, vamos lá. Ele queria herdar a vida eterna. Ou seja, ele estava pedindo uma receita de bolo para Jesus. Jesus, eu quero a vida eterna. O que eu preciso fazer? Me dá a receita de bolo aí. Irmãos, no reino de Deus não tem receita de bolo. Jesus confronta a nossa vida, a gente se humilha diante dele e fala: Jesus faz. Jesus ministra a minha vida. Jesus, eu quero te seguir de todo o coração. Veja só. Qual que era o propósito do coração dele em obedecer? Ó, você quer dar isso? Obedece. Mas qual que era o propósito dele? Jesus, eu obedeço isso todo dia. Isso faz parte da minha vida. Qual era o propósito do coração dele em obedecer? Aí eu pergunto para você: ah, pastor, eu obedeço a palavra de Deus. Eu oro como a Bíblia diz. Eu dou o dízimo. Eu vou na igreja. Eu dou uma oferta. Eu adoro Jesus. Eu obedeço o que a Bíblia diz. Amém. Mas aí eu te pergunto: qual o propósito do nosso coração em obedecer o que a Bíblia diz? Naquela época ele não tinha a Bíblia como nós temos. Mas eles tinham os pergaminhos, tinha lá, né, os escribas que escreviam. Então eles tinham contato indo no templo, na sinagoga, enfim. Eles tinham até acesso lá aos Pentateucos, aos livros da lei. E aí ele falou: Jesus, tudo que está lá na lei, que está na tua palavra, eu obedeço. E aí Jesus pega e diz para ele, lá no verso 21, se você quer ser perfeito na verdade, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Aí Jesus foi no ponto, irmãos. Veja só, muitas vezes nós obedecemos a palavra de Deus de uma forma religiosa, mecânica, mas o propósito do nosso coração não é obedecer. Muitas vezes o propósito é ser um religioso, é ser melhor que os outros, é julgar os outros, é querer ser espiritual, é simplesmente obedecer uma regra. Lembra do publicano e do fariseu? Um subiu no templo, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou bom, eu não sou como esse pecador. Aí o outro, eu não ouso nem olhar para o céu, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Qual que desceu justificado? Veja, aí está o problema, irmãos. Ele obedecia. Ele sabia qual eram os mandamentos. Quantos de nós, irmãos, não seguimos algumas situações que a Bíblia diz? Nós sabemos e conhecemos algumas situações da Bíblia. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Glória a Deus. Mas qual o propósito do seu coração em obedecer a palavra de Deus? Nós podemos falar, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas de que forma, de que maneira? A que preço? A que custo? Amada igreja, se não tiver preço, se não tiver custo, tem alguma coisa errada. Sabe por quê?
Seguir Jesus envolve matar a nossa vontade, tirar o nosso eu do centro, irmão. Tirar o nosso ego do centro. Quando eu obedeço a palavra de Deus, me custa, irmãos. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de Cristo, de cruz. Para obedecer, teve custo para Jesus. Não foi só seguir uma regrinha, como apertar um botão e desapertar um botão, cumprir uma função. Amada igreja, aquele jovem queria uma receita de bolo. Aquele jovem estava vivendo de uma forma mecânica, de uma forma religiosa. Os mandamentos perderam sentido para a vida dele. Sabe por quê, amada igreja? A palavra de Deus, ela tem que mudar a nossa vida, ela tem que confrontar a nossa vida, ela tem que libertar a nossa vida, ela tem que trazer o governo de Deus para a nossa vida. Se eu e você tivermos contato com a palavra de Jesus mesmo, ela vai confrontar nossas atitudes, o nosso coração, o nosso comportamento, para causar mudança. Aquele jovem estava falando que praticava aquilo há muito tempo. Disse o jovem, verso 20: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Tem ainda em outro evangelho que diz que desde a infância eu tenho feito tudo isso. Ou seja, ele conhecia as leis, ele sabia cada um daqueles mandamentos, porém aquilo não mudava a vida dele, não transformava a vida dele. Tanto que Jesus falou, ó, sabe o que você tem que fazer? O que me falta, mestre? Eu já sei tudo. Sabe aquela área que está te governando? Você ama o dinheiro. Você ama os bens, você ama ostentar. Então, pega isso que te faz mal e renuncia a isso, abre mão disso. Dá para os pobres e vem me seguir. Seguir Jesus envolve renúncia. Veja, Jesus primeiro falou, vende tudo que tem, renuncia tudo que tem, depois me segue. Irmãos, para seguir Jesus envolve renúncia. Lá em Lucas 14, 33, abre lá comigo. Lucas 14, 33. Jesus está falando do preço lá do discipulado, de calcular o discipulado. Quando um rei vai para a guerra lá, ele tem que calcular. Quando começa uma construção tem que calcular os gastos para poder finalizar. Aí no verso 33 ele diz, Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Você está entendendo, amados irmãos? Nós, como igreja, temos que começar a orar e falar, Jesus, confronta o meu coração. Jesus, o que está me faltando para eu ter um ano diferente em 2022? Eu não quero obedecer a sua palavra como um conjunto de regras, como uma função de ligar um fogo, ligar uma luz, só uma função, só exercer algo mecanicamente. Não, eu não quero isso. Jesus, se tem algo errado em mim, se tem ganância no meu coração, se tem inveja, se tem ciúme, se tem preguiça, se tem religiosidade, se tem julgamento, se eu só fico olhando a vida dos outros em vez de olhar para a minha, Jesus, fala para mim o que é. E eu não quero sair de cabeça baixa, triste como aquele jovem. Eu quero te agradecer e quero realmente obedecer a tua palavra de coração. Olha só, irmãos, 1 João 2,3, abre lá. Olha como a obediência é importante. 1 João 2,3. Amada igreja, se a igreja obedecer de coração, se a igreja obedecer com propósito, a palavra de Deus. Aquele jovem queria os benefícios, mas não queria mudar de vida, irmãos. É importante nós estarmos no propósito, nós buscar Deus. Jesus quer fazer coisa maravilhosa na nossa vida, igreja. Jesus quer libertar a nossa vida. Jesus quer curar a nossa vida. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus quer fazer algo em nós. Só que primeiro ele tem que tratar aqui, irmãos, lá dentro. Isso vai gerar um reflexo em toda a nossa vida, irmãos. No nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso relacionamento familiar, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com a sociedade, com o nosso trabalho, com a vida profissional, com tudo, irmãos. O evangelho tem que confrontar a nossa vida para mudar a nossa vida.
Aquele jovem queria o benefício, mas não queria mudar de vida. O dinheiro governava ele. Jesus foi no ponto, irmãos. Jesus foi certeiro. Senão aquele jovem não tinha saído cabisbaixo, triste. 1 João 2,3. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Meu Deus do céu. Isso é sério demais, meu. Salmo 119, 44. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Salmo 119, 8. Obedecerei os seus decretos, nunca me abandones. Salmo 119, 146. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei os seus mandamentos. Salmo 119, 129. Os teus mandamentos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. Salmo 119, 101. Afasta os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Salmo 119, 22. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço os teus estatutos. Salmo 119, 60. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os seus mandamentos. Levíticos 22, 31. Obedeça os meus mandamentos e os coloque em prática. Eu sou o Senhor. Uau! Irmãos, precisamos obedecer de coração a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus, irmãos, implica renúncia. Mortificar o nosso eu, nosso ego. Vamos orar, feche seus olhos.